Quem como Deus? Ninguém como Deus. Sejam bem-vindos a mais um programa sobre São José, a mais uma quarta-feira Josefina. Hoje nós não estamos pelo Instagram, estamos pelo YouTube. Então, para você que não nos acompanhava no Instagram, seja bem-vindo, né, à nossa estreia nesse canal do YouTube, falando sobre São José. Nós estamos numa sequência de meditações sobre as suas dores e os seus gozos. E estamos aí olhando para São José para aprender com ele, né, a como agradar o coração de Jesus, a como viver a vontade de Jesus, né, a como ser, como São José, um consagrado a Nossa Senhora. Então, mais uma vez hoje, vamos olhar para São José e com ele aprender mais a viver a vontade de Deus. E depois de Maria, ninguém como São José. Então, hoje vamos meditar a quarta dor, que é aquela em que São José e Nossa Senhora levam Jesus para apresentá-lo no templo. Então vamos ler um trecho da Escritura para que possamos recordar essa passagem. É São Lucas, capítulo 2, versículo do 22 e seguintes. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, uma espada traspassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, olhando aqui para essa escritura que podemos acabar de ler, meditando, né, e podendo aqui olhar e encontrar São José, como ele agia, como ele fazia, aprender com ele, podemos pensar que semana passada nós falávamos sobre a circuncisão. E justamente nós meditávamos que, mesmo sabendo São José, que levando Jesus até a circuncisão, ele iria encontrar-se com a dor, com o sofrimento, né, para ele, para o próprio Jesus, para Nossa Senhora, mas mesmo assim isso não para São José, né, porque era mais importante, pois, viver, né, fazer a vontade de Deus. Então isso não para, São José continua caminhando para a vontade de Deus. Essa semana nós vimos algo interessante, né, meditando sobre a apresentação de Jesus no templo. São José certamente, né, não sabia que ali iria encontrar uma dor, né? Não sabia que indo apresentar Jesus no templo iria encontrar Simeão e que ele faria aquelas duras profecias, né? Pois Jesus seria causa de queda para muitos e Nossa Senhora teria o seu coração traspassado por uma espada de dor. Mas São José encontra lá, né, cumprindo a vontade de Deus, porque a própria Escritura nos diz que para que se cumprisse a lei de Moisés, né, Nossa Senhora e São José levam Jesus para apresentá-lo no templo. Então lá eles têm esse encontro com a dor. Mas a gente pode também meditar que eles não só encontraram com a dor, né? Eles puderam encontrar ali, digamos, o próprio Deus que falava para eles, puderam ali encontrar a voz de Deus, puderam ouvir algo da parte de Deus. Simeão, um profeta, e o profeta, como que a sua missão, digamos assim, ele é um profeta, porque ele fala, né,
daquilo que é a vontade de Deus. Ele transmite uma mensagem da parte de Deus, né? É o que é uma profecia, uma mensagem vinda da parte de Deus. Então São José, ele não encontra simplesmente com a dor, mas ele pode encontrar ali a própria vontade de Deus. Ele pode escutar, digamos, do próprio Simeão a voz de Deus. Pode compreender, inclusive, um pouco mais daquilo que eram os planos de Deus para aquela criança, né? E para ele, né? Também para Nossa Senhora e para São José. E aqui para nós fica também como um ensinamento, como uma lição. Nós muitas vezes encontramos certa dificuldade em reconhecer a vontade de Deus em algumas situações. Não estou aqui eu falando, né, de situações em que a vontade de Deus é muito clara, né? Por exemplo, se eu estou num namoro em que ele não é casto, eu estou fora da vontade de Deus. Isso é muito claro, né? Se eu não fui à missa no domingo porque eu estava com preguiça, isso é muito claro de que aí não é a vontade de Deus. Enfim, mas eu falo em situações em que, digamos, exige um pouco mais de discernimento, talvez até mais um pouco de tempo, né, para ouvir a voz de Deus para nós, para compreendermos. Por exemplo, há pessoas que ainda não sabem qual a sua vocação, ou não sabem qual profissão seguir, se faz um curso ou não, qual caminho seguir, e que não necessariamente nesses caminhos diferentes eles estão, digamos, aí fazendo coisas contrárias a Deus. Então, muitas vezes não é tão simples ali reconhecer a vontade de Deus para nós. E São José, né, olhando para ele aqui, nós temos aí, digamos, uma pista, ou mesmo um caminho, porque é pensar que São José pôde ouvir a voz de Deus, digamos assim, pela boca de Simeão, mas pôde encontrar-se com a vontade de Deus, pôde ouvir a voz de Deus, pôde compreender mais aquele plano de Deus, cumprindo a mesma vontade de Deus. Então, sendo fiel à lei de Moisés, sendo fiel àquilo que a lei dizia de que deveria a criança ser apresentada no templo, São José e Nossa Senhora puderam encontrar-se com a voz de Deus. Então, olha, nós também, né? Que muitas vezes queremos aí discernir alguma situação, queremos compreender melhor a vontade de Deus para nós, não tenhamos dúvidas de que Ele sempre nos fala. Ele sempre fala para nós, Deus sempre fala para nós. Mas então, como ouvir, como ir compreendendo, como encontrar-se com essa vontade de Deus? E São José, como eu dizia, nos dá aí um sinal, um caminho, sendo fiel àquilo que Deus nos pede no dia a dia, sendo fiel àquilo que Ele nos pede nos deveres do trabalho, na escola, na nossa família, pois sendo como São José, obedientes, sendo fiéis, fazendo o que deve ser feito, né? Então, sendo fiel no pequeno, indo cumprindo, digamos assim, aquela vontade de Deus que a gente sabe que a gente já reconhece, e no pequeno, no pouco, no dia a dia, certamente nós encontraremos, digamos, essa vontade de Deus que para nós ainda não é tão conhecida, ainda não conseguimos, pois, discerni-la bem. Deus vai nos mostrando conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos sendo fiéis a Ele e aquilo que Ele nos pede. Então, olhar para São José hoje é pensar que, bom, se eu for fiel a Deus, se eu for aí cumprindo aquilo que Ele vai me pedindo dia após dia, no cotidiano, nas coisas mais simples, né? No meu caminho mesmo de fidelidade a Deus, eu vou certamente encontrar, né, com a vontade de Deus. Eu vou certamente escutar a Deus, compreender aquilo que é a vontade dEle para mim. E São José, como Nossa Senhora, né, também, digamos, como eu falo, né, encontraram a vontade de Deus, a voz de Deus, e nessa voz de Deus havia ali o sofrimento, né? Havia ali, pois, aquela profecia dura, né, que fez Simeão. Então, também olhando para São José, nós podemos sim pensar que é verdade. Na nossa vida, mesmo sendo fiéis, né, a Deus, aquilo que Ele nos pede, aos seus mandamentos, enfim, nós vamos ter esse encontro com a dor, com a cruz, com o sofrimento, assim como teve São José. E como já meditamos aqui algumas vezes, porque existe um sentido no sofrimento, né? Porque na cruz está Jesus. Olha quem está na cruz. Jesus, o amor está na cruz.
Então, de verdade, nós que sempre queremos encontrar, né, se encontrar com Jesus, iremos também encontrar-nos com a cruz no caminho, né? Caminhando, iremos encontrar a cruz. Mas, assim como São José Nossa Senhora, né, isso não, digamos, o encontrar-se com a dor não causou para eles como o desespero ou a fuga da vontade de Deus. Não, continuaram aí perseguindo, vivendo a sua vontade e também encontrando na vontade de Deus, mesmo em meio à dor, também grandes alegrias. São José pôde ouvir de Simeão, né, que Jesus era a salvação, né? São José já sabia, bem verdade, mas pôde ouvir, né, de Simeão dizer que ele seria a causa também de erguimento, de salvação, né? De que Jesus era o Messias tão esperado, que traria para aquele povo a libertação, a salvação. Então, que grande alegria pôde contemplar, né? Pôde ouvir São José, ou nessas palavras da boca de Simeão. Então, sendo fiéis a Deus, nós também encontramos a alegria, encontramos a vontade dele, e nessa vontade nos deparamos tanto com a dor quanto com a alegria. E que nós, assim como São José e Nossa Senhora, né, e queremos aprender com eles justamente isso, né? De como eu falava, na fidelidade a Deus encontraremos a vontade de Deus, que certamente nos fará cruzes, mas que nós já temos aprendido, né, que não podemos aí estar fugindo, né, que o mais importante é perseguir a vontade de Deus, ainda que aí encontremos a dor, mas que também encontramos a alegria, né? Não podemos como passar também despercebidos disso, que São José, sempre que experimenta aqui uma dor, está também experimentando uma alegria, né? E que essa alegria como é um conforto mesmo, um bálsamo para o seu coração. De que São José sofreu quando ouviu de Simeão que Jesus seria a queda para muitos, né? Porque já podia contemplar que Jesus seria também, digamos assim, rejeitado por muitos, que a salvação que ele trazia, muitos não a acolheriam, mas também se alegrou pensando que muitos seriam salvos, né, por Jesus, de que Jesus traria mesmo a salvação para a humanidade, de que estava diante dele o Messias, né, o Salvador, que traria para nós, que trouxe, né, que trazia e trouxe para nós a salvação. Então, que com São José possamos aprender, né, meditando na apresentação de Jesus no templo e naquilo que São José e Nossa Senhora experimentaram naquele momento, que possamos aprender isso que eu falava, né, que eu meditava com vocês no dia de hoje, mas também os convido a ler mais, a meditar mais essa palavra, porque há muitas coisas, né, que ela diz ao nosso coração e que podemos aprender com ela. Mas de forma especial hoje, quero partilhar com vocês essa mensagem, né, de que se temos aí alguma dúvida em relação àquilo que Deus quer para nós, se ainda não tudo está tão claro, mas que no dia a dia, na fidelidade, nas pequenas coisas, no ir seguindo a vontade de Deus com fidelidade, nós iremos encontrar a sua vontade, né? Deus não se esconde de nós, né? Ao contrário, Ele é o Deus que vem ao nosso encontro, que se revela. E essa revelação de Deus nós encontramos certamente vivendo a sua vontade. Não, digamos, não saiamos da vontade de Deus para tentar encontrá-la. Ao contrário, é permanecendo firmes na vontade de Deus que nós compreenderemos melhor a sua voz, que nós ouviremos melhor, que nós poderemos vê-lo melhor, né? É familiarizados com a vontade de Deus que nós mais iremos compreender a vontade de Deus para nós. Não é estando longe, né? É estando cada vez mais perto e perseguindo com cada vez mais decisão e firmeza essa vontade, que nós nos conformamos com ela, né? Nos unimos a ela, que nós a buscamos, que nós a amamos. Porque como eu disse, é verdade que algumas vezes encontramos aí algumas pedras, algumas dores, algumas cruzes, mas é a nossa vida, né? A nossa vida é essa, como nosso chamado à santidade é se conformar, é se unir, né? É resignar-nos a essa vontade de Deus. E orando hoje para São José, podemos aprender com ele a como ter esse encontro e essa união com a vontade de Deus, que é sem dúvida nenhuma o melhor para nós, porque é nela que nós encontramos
a alegria, que nós encontramos a salvação. E depois de Deus, ninguém como Maria. Para encerrar, vamos fazer uma oração a São José. E dentro daquilo que podemos meditar hoje e aprender com ele, pedir que São José nos ajude sempre a viver essa fidelidade nas pequenas coisas, a sempre ir fazendo aquilo que Deus vai nos pedindo no dia a dia, a saber que fazendo aquilo que deve ser feito, aquilo que é o correto, e que sendo fiel a Deus, nós sempre encontraremos aí a Tua vontade. Nós aí encontraremos as luzes que nós precisamos, o discernimento e mais além, encontraremos na fidelidade a Deus a coragem, a disposição de viver a vontade de Deus. São José, como tu, que perseguindo a vontade de Deus, pôde ouvir o próprio Deus que falava contigo por meio daquele profeta, que perseguindo a vontade de Deus, pôde ouvir sobre Deus, os planos dele, a vontade dele. Ajuda-nos a, imitando também nós, ouvirmos a voz de Deus, também nós conhecermos a sua vontade, conhecermos seus planos para nós. Dá-nos também, São José, esse coração semelhante ao teu, que vivia a dor e o gozo, e que a dor não tirava o gozo, nem o gozo diminuía a dor, mas compreendia que alegria e tristeza, que alegria e sofrimento fazem parte e procedem do mesmo amor. Que certamente na vontade de Deus nos encontraremos com a alegria e com a dor. Mas aí está a beleza de viver a vontade de Deus, encontrá-lo em qualquer situação de nossas vidas. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois de Maria, ninguém como São José. Muito obrigada por ter participado desse programa conosco. Continue nos acompanhando. Que São José o abençoe, abençoe a sua família, os seus planos, os seus projetos. Que Ele nos guarde e nos livre de todos os perigos da alma e do corpo. Porque de verdade, depois de Maria, não há ninguém como São José.